Então a gente está fazendo conferência atrás de conferência, sem que o resultado do povo pedindo apareça, se insurja. E no caso agora da assistência, não tem nenhum discurso, né? Porque a pessoa não está nem aqui. Cada dia esteja desativada desde a pandemia. E sempre tem uma disputa. Não há a representação de ninguém do Executivo, ninguém da Secretaria, não há representação do secretário Elias Júnior, nem do próprio secretário, né? Então, só para reforçar que um debate tão importante quanto esse, a gente não conta com a representação, né, que deveria estar aqui justamente para sanar as dúvidas e responder os questionamentos. Quem deveria estar aqui é o presidente, né? Então o Felipe é o presidente, não veio. A Kátia Aires é a vice-presidente, não veio. A primeira coisa que a gente quer é perguntar alguma coisa e ser respondido, para que o conselheiro se municie com dados e informações e possa fazer a cogestão. Então isso aqui é muito, muito difícil. Então se eu não entendo o que é assistência social, a ofertar seguranças sociais e a implementar e implantar serviços socioassistenciais adequados, eu estou fazendo errado. E se eu faço errado, eu começo errado. Com a implementação do Conselho, que é um espaço próprio, ou deveria ser um espaço próprio, para que de fato esse controle seja averiguado, seja checado, não só as conveniadas, as parceiras, as ONGs, mas o próprio serviço público. Então assim, o que está acontecendo? Né? Aonde a gente se perdeu enquanto defensor dessa política? Assim, não é possível que mude gestão e a gente fique à mercê do governo de plantão. Eu acho que a gente precisa assegurar o direito do trabalhador, assegurar o direito e o exercício, enquanto cidadão, dessa política pública. Então, é nesse caso, eu colocaria o desmonte e o descaso com a política de assistência social na cidade. A gente fez uma conversa com o secretário porque não dá para aceitar que a Casa Dia esteja desativada desde a pandemia. E sempre tem uma disputa. A conferência municipal da pessoa idosa apresentou uma proposta de ampliar para mais 2 centros de dia na cidade. Não tem nenhum como é ampliar. Quer dizer, é você criar, implantar 3 centros de dia na cidade. Mas tem que pensar na Zona Noroeste, tem que pensar em outras regiões também, uma região dos morros que possam estar atendendo a população dessas regiões. Enquanto diretoria do sindicato, infelizmente, eu me junto à vereadora Débora, na ausência de respostas do secretário Elias Júnior, a todas as nossas provocações, indagações, dúvidas e todas as ações que o sindicato vem desenvolvendo junto com a categoria, né? Junto com a galera que está nos equipamentos da assistência social e que enfrentam todas esses horrores que a vereadora relatou, né? Como está o CREAS da Zona Leste, né? Uma casa caindo aos pedaços, com necessidade de mudança urgente e com vários passa-moleque da secretaria e da figura do secretário dizendo que entende a importância da política, que vai resolver, e não tem resposta, não tem resolução. Então tem um problema de RH também que dificulta o lidar com suas na cidade. E a partir disso, você vai trabalhar numa estrutura que geralmente os prédios estão fora das normativas. Então está fora da estrutura, então você tem que pensar em um espaço para atender e às vezes tem que pensar em outro jeito. Aí tu pensa em mobília para atender, tem que pensar em outro jeito. Tu pensa em usar o telefone, tem que estar outro jeito. Fora as outras questões prediais também, né, de mofo, de alguma dificuldade, a dificuldade de ouvir as próprias trabalhadoras para poder dimensionar o local proporcional para atender os usuários adequadamente. Diante de todo esse cenário, que está o usuário acometido, está a trabalhadora acometida, precisa de supervisão. Também não tem supervisão. Ou se tem, não está da forma que as trabalhadoras desejam que se realize.
tratar da ausência do secretário é uma parte disso, porque ele está ausente do próprio serviço público, de alguma forma, enquanto SUAS e secretário anterior, os outros, não fizeram nada que alcance o SUAS, que tem uma programação para transformar tudo isso que eu falei, seja de RH, de manutenção predial, fluxo de serviço com outras secretarias, ou até dentro da própria secretaria. Cada trabalhadora percebe a dificuldade que é essa relação, infelizmente. Uma situação que merece uma atenção, os morros também, que recentemente houve o corte dos transportes, não sei se já foi dito aqui, né? Mas a passagem de Santos é caríssima, né? Ida e volta, mas a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de famílias. E quando se trata de famílias, a gente está falando, dependendo de quantas vezes a família vai precisar de transporte, essa família acaba tendo uma separa muito grande no seu orçamento. Essa falta de política pública, né, relacionada a atender essa demanda em relação às famílias, às crianças e adolescentes, que tem que ter prioridade absoluta, a proteção integral, né, esse traquejo político, né, em relação àquilo que está preconizado não somente no Estatuto, mas também no próprio SUAS, é o que está fazendo muitas famílias sofrerem. A gente está vendo aí nas últimas semanas uma série de ataques à população trabalhadora e ao mesmo tempo uma série de crimes que também têm acontecido, como é o caso dos incêndios. São tragédias anunciadas, a gente já sabe que isso ia acontecer, né? Quem aqui já não teve um amigo, um parente ou a própria casa perdida no incêndio? A cidade de Santos não tem um plano municipal de habitação. E quando a gente fala plano municipal de habitação, a gente está falando de metas, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de diagnóstico, de uma série de coisas. Do mesmo formato para as outras políticas, uma política tão importante quanto essa, a gente precisa essas coisas, né? Essa materialidade, né? Não dá para a gente ficar no discurso, e no caso agora da assistência, não tem nenhum discurso, né? Porque a pessoa não está nem aqui. Então, assim, ausência total, né? É uma ausência, é uma negação completa de direitos. A gente se sente um pouquinho enganado, né? Por quê? Porque no momento que conversam com a gente, eles estão completamente disponíveis. A gente está tentando fazer uma visita às repúblicas desde que nós entramos no conselho, que foi a gestão desse ano. Não conseguimos. Na verdade, nós saímos da reunião dele com uma promessa que a gente faria uma visita junto com ele às repúblicas, porque a república é uma coisa importante para resolver o problema de moradia daquele idoso que é só, mas que ele consegue se movimentar, ele consegue sobreviver. É uma ferramenta fantástica. Agora, a preocupação dele não é aumentar o número de vagas, e sim diminuir, porque ele acha que o idoso tem que trabalhar, tem que se sustentar. Que Santos faz parte de uma região metropolitana que reúne 9 cidades, a primeira região metropolitana criada no Brasil, que deve ser governada metropolitanamente. O crescimento econômico gerado pelo movimento portuário não atende essa demanda da população inferiorizada. A assistência social é uma responsabilidade do Estado, entendido o Estado nas suas diferentes estruturas, no caso do município. O Estado vulnerabiliza e põe em risco. Nós atendemos a classe trabalhadora, que é a mesma que a nossa, dentro de serviços socioassistenciais, que é lugar de insurgência do povo, de mobilização social e por onde passa a justiça. E não é para dar cesta básica ou um cobertorzinho, é para discutir o sujeito coletivo que vive desproteção social por conta da condição de vida, de fases ou ciclos da vida em que está em desproteção e que todos nós aqui um dia passaremos. Se a gente não amplia o rol de proteção,
amiga do direito à convivência, então nós estamos fadados ao desmonte ou a dar a cesta básica. E dar benefício também é bom, porque faz parte. Benefício é coisa nossa, mas queremos implantar e implementar serviços socioassistenciais com equipe adequada, recursos orçamentários e financeiros adequados, recursos materiais adequados e infraestrutura boa. Senão é um monte de gente dizendo não e adoecendo.